Criar jogo é eu sei disso e mesmo assim eu criei um jogo do zero em um mês. Teve muita correria, muito playtest, muita coisa dando errado pelo caminho. E hoje eu vou te contar tudo da minha jornada e como tu pode fazer para criar os teus jogos de forma tão rápida. E no final desse vídeo eu tenho um anúncio muito especial, então não perde. Eu sei que isso parece uma loucura e por isso que eu decidi mostrar todo o processo para vocês. Aqui tem um vídeo da minha primeira e da minha segunda semana, eu contando tudo que eu fiz. Eu recomendo dar uma olhada porque lá eu falo diversas técnicas importantes para ti que quer criar um jogo de forma rápida. Eu vou explicar basicamente como funciona o Iagente, que é o nome final do nosso jogo. Ele é um jogo de papel social, dedução e blefe. No jogo a gente tem basicamente o papel de um traidor, que é um ser humano, e o papel do mestre, que vai ser a pessoa que vai dar as dicas para apontar quem é o traidor. Todos os jogadores que não são grande mestre recebem uma carta de personagem. O jogador então coloca essa carta num stand. Ele não vai ver qual é o seu personagem, ele vai ver só as costas da carta que diz qual é a origem do personagem, que ela pode ser filme, quadrinho, diversas outras origens, e qual é o gênero do personagem, masculino ou feminino. E os outros jogadores conseguem ver qual é o seu personagem. Para começar, a gente tem uma rodada de calibragem, onde cada jogador vai jogar cartas das palavras na sua frente e o mestre vai dizer quais cartas combinam com o seu personagem e quais não combinam. Depois começa o grosso do jogo, onde o mestre vai dar dicas com essas cartas, que são palavras muito vagas, como energia, caverna, sombra. E a partir dessas dicas, os jogadores têm que discutir quem é o traidor entre eles e apontar para votar nesse traidor. Se eles acertarem quem é o traidor, o humano tem uma chance de vencer adivinhando quem é o seu personagem. No final da segunda semana o jogo estava basicamente pronto, a galera estava se divertindo muito e o jogo estava funcionando. Eu vejo muita gente chegar nessa etapa que eu tô do jogo 80% pronto e achar que o jogo tá pronto aqui e simplesmente lançar o jogo ou querer falar com a editora sobre o seu jogo. Mas é esse 20% final, é esse refinamento que é a diferença de um jogo incrível para um jogo bom. Então eu foquei essas últimas 2 semanas em refinar e realmente finalizar o jogo no nível que a gente cria jogos aqui na Cordilheira. Então para fazer isso eu decidi testar com quem realmente entende de jogos. Eu chamei game designers experientes e a galera que conhece bastante de jogo para testar com essas pessoas. Apesar de eles não serem a audiência do meu jogo, eles são importantes porque eles entendem de jogo. Então eles podem apontar algumas coisas que eu ainda não estava percebendo e que a galera mais casual não consegue perceber. E o teste com eles foi incrível. Porque o jogo já estava funcionando, ele não ia quebrar. Mas eles me apontaram lugares que eu podia melhorar do meu jogo. Como o começo do jogo, a rodada de calibragem, onde tu pega um pouco de dicas sobre qual é o teu personagem. Essa parte não estava funcionando muito bem. Ou até o final do jogo, onde só uma pessoa brincava de chutar qual é o seu personagem. E eles sugeriram formas que eu podia mudar isso, para todo mundo querer adivinhar o seu personagem. E é incrível o poder que tem um playtest profissional. Como ajuda muito mais do que 10, 20, até 30 testes com a tua audiência. Porque quem entende de jogo, quem entende de produto, vai estar olhando o jogo por outro ponto de vista. E eu recebo exatamente esse tipo de feedback na nossa mentoria. Porque na nossa mentoria, eu e a equipe da Cordilheira, a gente testa os jogos dos mentorados. E a partir desse teste, eu dou diversos feedbacks que acelera completamente o jogo dos nossos mentorados. Tanto que o principal feedback que eu recebo é: caraca, nunca tive um teste assim na minha vida. É bem provável que já tenha acontecido antes, nos testes aqui em casa, e simplesmente passou batido, porque ninguém questionou, ficou assim mesmo e passou batido, né? Com esses feedbacks eu mudei algumas coisas no jogo. A rodada de calibragem, cada jogador ia colocar as suas 4 cartas da mão e os outros jogadores iam votar para qual carta combina mais com o seu personagem. Dá uma chance das IAs saberem um pouco mais sobre o seu personagem e ao mesmo tempo do humano sabotar um pouco o que está acontecendo. Porque ele pode deixar dicas ali que não são tão boas para despistar um pouco os jogadores. Mas ele também está correndo risco de se expor. E para a parte final do jogo de adivinhar seu personagem, se tu acusa uma pessoa que não é humano, essa pessoa também tem que adivinhar seu personagem. Se ela é uma IA, as IAs vão ter direito a mais um chute de quem é o humano. Se for o humano e ele adivinhar seu personagem, o humano ganha o jogo. E esse final é muito legal, porque assim todo mundo vai querer adivinhar o seu personagem. Ou pelo menos as pessoas que estão sob suspeita vão querer adivinhar seu personagem. Só que os outros jogadores não vão querer contar quem é esse personagem, porque eles estão suspeitando que essa pessoa é um ser humano. Então vai ter muito mais discussão, vai ficar muito mais leve e divertido a parte de acusar uma pessoa. E mais pessoas estão brincando de adivinhar quem é o seu personagem, que é uma parte divertida do nosso jogo. Com as mecânicas definidas, eu comecei a escrever o manual final do jogo. Mas é claro que eu testei tudo isso antes. Tu nunca coloca algo no teu jogo sem testar. E escrever o manual é a parte mais importante do trabalho no game design. Se tu escreve um manual ruim, as pessoas não vão conseguir jogar o teu jogo.
Não importa as cartas, os outros componentes, se as regras não funcionam. E eu tô cansado de ver manual ruim. Teve um jogo que eu apoiei em financiamento coletivo que o manual literalmente não dava pra entender. Eu não era capaz de jogar esse jogo. Tanto que por muitos anos eu usei esse manual como um exemplo de como não fazer manual. Eu dava esse manual na mão dos meus alunos e dizia, me explica como esse jogo funciona. Daí começava a explicar e eu dizia, tá, mas e se eu faço isso aqui? O que acontece dele? Não sei o que acontece, não tá escrito o que acontece. Pois é, e em que momento eu compro carta? E não sei em que momento tu compra carta. Então, eu apoiei um jogo, eu comprei esse jogo em financiamento coletivo e eu nunca consegui jogar esse jogo. Porque o manual não explica de forma clara. Por isso que tu precisa ter um bom manual. E existem diversas técnicas para criar um bom manual. Esse é um assunto tão complexo que eu tenho uma aula inteira sobre isso na minha mentoria. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês de como escrever um bom manual. Vai começar com uma introdução temática. No caso do nosso jogo, a gente está com a introdução assim. Aviso, nosso sistema foi comprometido, reunindo todos os agentes já presentes. Temos um humano infiltrado entre nós. Caso esse invasor não seja capturado, nosso domínio sobre o planeta estará em risco. Um prompt efetivo será a diferença entre o sucesso e o apagamento total. Eu trouxe toda essa temática do jogo logo no começo. Se tu tá usando o método ceia, tu vai usar o S e o E do teu ceia para criar essa frase. Isso é importante para tirar os jogadores no clima, para eles já entrarem nessa narrativa, nesse círculo mágico que tu tá criando com o teu jogo. E o segundo passo é explicar como vencer, porque isso vai guiar toda a leitura do jogador. Que ele vai estar lendo, pensando no objetivo dele, em como cumprir esse objetivo dele. No caso do nosso jogo, a gente explica, vocês são agentes de A que incorporaram personagens famosos. Vocês precisam descobrir quem é o humano traidor entre vocês. E o humano precisa descobrir qual é o seu personagem. Então ele vai estar lendo pensando, beleza, os personagens é o que o humano quer descobrir. As cartas de dica, elas servem para descobrir quem é o humano. Então guia todo o caminho do nosso jogador na leitura do manual. E a terceira dica é tu fazer um manual narrativo, onde uma coisa puxa a outra. Então sempre que tu apresentar um conceito para o teu jogador, tu responde esse conceito. Aqui no nosso jogo a gente tem, quando o jogador é acusado, ele faz um teste de consciência. Qual que é o próximo tópico? Teste de consciência. Eu explico que o teste de consciência é o jogador tentando adivinhar o personagem dele. Toda vez que o jogador tem uma pergunta, tu responde ela logo em seguida. Assim, o manual fica muito mais natural, muito mais fácil e fluido de ler. Com o manual pronto, todas as cartas de personagem, todas as cartas de palavras prontas, o jogo está finalizado. Fazer isso em um mês já seria impressionante. Mas vocês sabem, na Cordilheira, a gente sempre entrega mais do que a gente promete. Para isso, eu contratei o Alan Camilo para fazer toda a parte gráfica do nosso jogo, criando o logo, caixa e as cartas dentro desse um mês. Eu quero apresentar para vocês a marca do E a Gente, que é o nome oficial desse nosso jogo. A gente já tem a caixa, a gente já tem as cartas do jogo. Então, em um mês, o jogo ficou completamente pronto. O game design e o design gráfico. Para ser honesto com vocês, falta um detalhe, que é o Alan fechar o design gráfico do manual. Eu só consegui fazer isso porque eu usei o método C para criar meu jogo, que é o que a gente usa aqui na Cordilheira e a gente ensina para todos os nossos alunos e mentorados. Se tu tá perdido, travado no teu jogo, há semanas, meses, às vezes anos, é porque tu não sabe o caminho, ou tá se perdendo pelo caminho. E é exatamente isso que é o método ceia. Ele é um caminho. Ele é um passo a passo que tu vai seguir para criar o teu jogo. E isso aqui, essa experiência toda que eu fiz, mostra como o método ceia funciona. Mas ele não funciona só para mim, ele funciona para diversos alunos meus. Assim como ele pode funcionar para ti. Se tu quer finalmente levar o teu jogo para o próximo nível, tu vai clicar aqui embaixo para acessar o link do nosso curso e entrar na lista de espera. Tu viu o poder do método ceia? Imagina ter esse poder aplicado no teu projeto. Fazer toda essa jornada foi incrível, mas tem mais uma surpresa. A gente vai produzir esse jogo fisicamente. Então tu vai ter uma chance de ter esse jogo em casa para jogar e se divertir com os teus amigos. A nossa tiragem ela vai ser muito limitada e por isso que a gente está abrindo uma pré-venda aqui embaixo. A gente vai entregar esses jogos durante o Diversão Offline desse ano, nos dias 20, 21 e 22 de junho. E quem comprar na pré-venda pode retirar com a gente lá sem gastar R$1 de frete. Se tu gostou de acompanhar essa jornada, quer algo para te jogar com a galera e ter uma parte da história da Cordilheira contigo, entra no link aqui embaixo e garante o teu jogo na pré-venda. Porque são poucas unidades e eu tenho certeza que não vai ter para todo mundo. A gente está abrindo essa pré-venda exclusivamente para vocês que são fãs aqui da Cordilheira, para quando chegar no evento vocês não ficarem sem o jogo. E essa foi a jornada de como a gente criou um jogo do zero em um mês. Eu estou impressionado com o resultado que a gente conseguiu atingir em só 30 dias. E eu tenho certeza que vocês também vão ficar quando vocês receberem o jogo nas mãos de vocês. Se tu quer criar teus próprios jogos, nesse vídeo aqui eu te ensino por onde começar. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis. Valeu!